Olá amigos da Náutica, eu sou o Guilherme Códia, consultor técnico e capitão de testes do Grupo Náutica. Estou hoje aqui no Guarujá com a nossa equipe a bordo da Cedna 36 Radiotop, a mesma que esteve no Salão Náutico, no São Paulo Boat Show, na Raia Olímpica da USP. Só que agora no mar. Foi apresentada lá pela Tatiane Guerreiro e agora vai ser testada por mim nas águas do Guarujá de mar aberto. E nós queremos saber como ela navega, que números ela faz. Não se esqueça, essa matéria estará no nosso portal www.nautica.com.br com fotos exclusivas que vão ser produzidas hoje. E não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o alarme para saber quando mais conteúdo e os nossos testes com a credibilidade da náutica vão para o ar. Vamos navegar? Vai ser agora. Mar bom e tempo bom nem sempre faz bom marinheiro, muito menos boa embarcação. Então a gente vai saber o que a Cedna 36 HT vai fazer hoje com dia feio e mar ruim. A Cedna 36 HT, qual eu estou navegando, estou testando agora, saímos em direção a mar aberto, mas não nos afastamos muito, porque nem precisou. E estamos com nada menos que 5 pessoas a bordo e 420 litros, ou seja, a capacidade total do tanque de diesel, metade do tanque de água. O barco responde muito rápido, o barco é muito leve nas suas respostas. Eu estou navegando agora num cruzeiro que eu tenho como econômico. Ele levanta um pouco a proa de saída, isso é bem normal em embarcações desse porte, principalmente tanques cheios, tanques mais a popa. Então eu recomendo, que não é o caso, não foi a opção desse proprietário, eu recomendo a instalação de flaps. Praticamente todas as embarcações hoje fazem um ótimo uso do flap, ou para ajudar na estabilização do barco, ou mesmo para ajudar na linha de casco. Então eu recomendo, após 21,5, a proa se estabiliza bem, baixa um pouquinho, a visibilidade é boa. Agora o importante, e nós fizemos uma saída de aproximadamente 5,5 milhas para testar esse mar e esse vento. Até agora tudo indo muito bem, mas eu quero agora fazer as acelerações e ver com desempenho como que essa 36 HT, que na verdade tem 39 de utilização, se sai com essa parelha de Volvo Penta D6 de 270 HP cada um. Vamos continuar essa navegada, bora! A Cedna 36 HT, como o nome já diz, tem um casco de 36 pés com uma linha d'água de 36 pés, boca proporcional a isso, apesar de um comprimento total de utilização de 39 pés. Mas para uma 36 temos um acesso bastante razoável, não dá para ser um acesso largo, pelo espaço que ela oferece dentro, porém um acesso mesmo que mais estreito, com o pega-mão desde a parte de trás até a parte da frente, ou melhor, a parte central. Aqui o apoio é na targa e depois no vão do teto. Dá para perceber também que o guarda-mancebo é bem alto e lançado para fora do casco. Por quê? Obviamente para permitir que mesmo um pouco mais estreito, uma 36 pés HT, que dá praticamente toda a boca de utilização na área interna, permita um acesso seguro também pelo deck lateral. E assim se acessa a área de proa que nós vamos ver agora. O perfil da 36 HT, da Cedna, é realmente um perfil bastante largo. Falamos do espaço interno da parte de dentro. Isso se reflete aqui fora, começando pela área de para-brisa, folha inteira, bem largo, com limpadores que eu já testei, funcionou, porque hoje nós pegamos até um pouco de chuva, e que desce, se emenda com essa área de proa. Não só com o solário é muito bom para 2 pessoas, como o encosto é reclinável, você tem apoio de cabeça e pode levantar para se apoiar. Isso é muito importante, o apoio de mão dos 2 lados, às vezes as pessoas querem sentir essa firmeza. E o mais bacana aqui é essa complementação lateral,
Aqui para navegar nós tiramos, mas a peça redonda que cobre a gaiuta vai aqui, fecha totalmente esse espaço e você tem uma, eu não posso dizer que dobra, mas aumenta em mais 3/4 a área do solário. Ou seja, como a gente vê aqui, fora a passagem lateral, praticamente toda a proa está tomada por um acolchoado que compõe o solário. Muito grande, muito bacana. E aqui, os comandos de guincho, acesso à caixa de âncora. O único detalhe é que é o seguinte, quem está operando o guincho lá de dentro, e existe o comando, né, o comando para subir e descer o ferro, não tem uma boa visão do guincho lá na frente. Então é aconselhável que ou você fique escutando por fora do teto, ou você venha fazer a operação aqui na proa para saber exatamente o que está acontecendo com a sua corrente e com a sua âncora durante a operação de fundeio. Área de comando e área interior da Sedna 36 Hardtop. Bom, é visto, foi até mostrado no São Paulo Boat Show, como o barco aproveita bem o espaço, a sua boca máxima. E interessante que o novo design, porque é um barco que evoluiu no design, e a questão de design eu nunca entro no mérito, né? A avaliação que a gente faz é uma avaliação técnica, muitas vezes você pode citar uma linha, agora se é bonito, se é harmônico, etc., fica a cargo do gosto de cada pessoa. E a gente sempre fala, nossos testes focam no uso de cada um. Então, para o uso das pessoas, o que eu posso dizer é que as janelas, sim, na minha opinião, estão muito bonitas, estão mais bonitas do que o modelo anterior, mas que são muito grandes. São altas, são largas, se juntam com o para-brisa inteiriço numa folha só, o que numa HT é um grande mérito para ajudar na navegação. Eu estou agora no posto de comando. O posto de comando é duplo, confortável para 2 pessoas, tenho ali como segurar meu pé, volante escamoteável, não muito o que falar, além de na verdade 2 coisas interessantes. Primeiro, está tudo aqui à mão, o painel tem iluminação, o Glass Cockpit da Volvo está aqui, que eu monitoro as funções de motor, uma tela de 12 polegadas da linha Element, que é uma linha de entrada da Raymarine, que é projetada para barcos que têm apenas um comando, então ela não é touch, ela não se comunica com a segunda tela, e isso barateia o sistema para barcos como esse aqui, para quem se interessa nesse tipo de equipamento. Porém, ela pode se comunicar com o sistema de radar Wi-Fi também da Raymarine, ou seja, sem fio. Manetes de engrenagem, né, de engate e aceleração super à mão, rádio VHF também, porta USB, enfim, tudo que um bom comando pode ter. Ajuda, o banco tem 2 pontos para apoio, e eu fiz boa parte da navegação, eu gosto nas HTs, acho mais seguro fazer a navegação olhando ou apoiado ou de pé, porque realmente aqui você tem a melhor visão, e pressionando ele volta e você se senta. Esse banco e esse com apoio de braço, e aqui também com ajuste do encosto. Bom, último ponto sobre esse interessante painel é que ele é como se ele estivesse flutuando. Você não tem o painel inteiro vindo por baixo. Ele está apoiado nessa área vazada aqui embaixo e ele está como se fosse um painel flutuante. Porque esse barco, ele tem a opção, né, ele fecha toda essa área aqui, nós estamos inclusive com tudo aberto e com o gerador e ar-condicionado ligado, que está dando uma refrescada, mas você pode fechar a porta de 3 folhas e essa área aqui não se perde com uma porta para o acesso à cabine. E nós vamos ver que dentro da cabine, essa iluminação, esse frescor, essa luz, ela entra e isso faz muito sentido, principalmente na área de cozinha. E obviamente, com esse teto solar elétrico, fechamento se faz aqui, cobre a área de salão, que tem aproximadamente 1,89 m na área de entrada, um pouquinho mais alto, coisa de 1,95 m no início do teto solar, em razão do avanço que ele tem para o seu fechamento. Vamos conhecer o resto do barco, principalmente a sala e a área de popa.
uma área com o pé direito de 1,89 m, como ali dá para perceber na área do teto, 8 centímetros mais alto, e uma área para sentar, cabe uma mesa, tá? Se alguém quiser, cabe uma mesa aqui no meio para uma hora de refeição, se não quiser utilizar lá fora. A porta, vamos lá, 36 pés HT, opção de fechamento, então a porta está aqui, são 3 folhas, uma porta adequada, bem feita. Os comandos de bateria, chaves de bateria e ar-condicionado estão logo ali no batente da porta. As saídas de ar-condicionado estão embutidas, estão bem discretas por todo o barco, inclusive lá embaixo. Controle do som, uma chaise longue, que em tese seria o local para uma 7ª pessoa, um extra, dormir, porque lá embaixo vocês têm a configuração para até 6, né? E aqui, então, para equilibrar um pouco o barco, um sofá que tem um assento bom, talvez um pouco estreito, um pouco reto demais, mas aqui mais aconchegante. Uma boa profundidade, não ocupa muito espaço e um assento largo, razoável, que fecha um ambiente agradável. Como eu disse, a separação é total. Basta que essa porta seja fechada e com o pé direito praticamente 1,90 m, ninguém vai se apertar. O detalhe da iluminação, toda em LED, esses filamentos trazendo uma iluminação, uma combinação com essa iluminação aí do lado de fora, mas à noite, quando não entra a luz pelas grandes janelas, deixa junto esses LEDs de cima com os LEDs embaixo fazendo a iluminação indireta, um ambiente bem mais agradável. Área de popa, plataforma, espaço gourmet, toldo, áreas de passagem lateral, praça de popa. Tudo isso aqui para quem estiver utilizando os 39 pés da Sedna 36 HT. Aqui, 3,7 metros de largura por 1,39 m na plataforma. Em frente há um espaço gourmet, com opcional de churrasqueira elétrica, como estamos vendo agora, ou a carvão, área de apoio, pia com água quente e água fria. As passagens laterais, com o degrau e pega-mão dos dois lados, o toldo elétrico por controle remoto, que cobre toda essa área protegendo do sol, e aqui essa plataforma de popa, que ao toque de um botão pode ser eletricamente, o sistema elétrico hidráulico, rebaixada. Vou pegar carona nela. E mesmo sendo uma 36 pés como modelo, 39 pés de utilização, aqui está uma boa parte dos 39 pés. A utilização de uma plataforma submersível, já tradicional, mas muito importante em embarcações desse tipo. Ao toque do mesmo botão, a plataforma se eleva e o espaço de utilização no espaço gourmet volta a ser total. Ao contrário, quando a utilização está sendo feita submergível, o espaço gourmet fica apenas com uma área menor de utilização, ok? Aqui dentro, praça de popa, parece apertada, mas aí é que tá, não é nada apertada. É uma 36 pés com um sofá para 3 pessoas, uma mesa de tamanho adequado para ajudar nessa circulação, onde 2 cadeiras dobráveis podem ser colocadas e que interagem com uma cozinha, eu vou chamar uma cozinha molhada, até lá fora o pessoal chama de wet bar, onde você tem uma outra churrasqueira, no caso aqui é um fogão vitrocerâmico, você tem caixa de gelo, pia, enfim, uma área de apoio molhada para quem aproveita essa área aqui atrás. Numa 36 pés, ou seja, é uma 50 um pouquinho menor, porque a circulação é boa, a área para se sentar também é boa, o espaço gourmet está separado aqui atrás e esse plus, ou seja, itens a mais numa cozinha molhada, caso você queira fazer o fechamento total e utilizar o ar-condicionado, que inclusive está ligado agora, vindo de dentro da cabine, e curtir essa área para um jantar
totalmente climatizada, e a gente sabe que no nosso verão as noites são terríveis. E isso vai com certeza agradar muita gente. Bom, agora já na cabine da Sedna 36 HT, e dá para perceber essa luminosidade toda. Eu estou praticamente encostado atrás do posto de comando. Aqui o que eu chamei de painel flutuante, né? Porque ele está aqui flutuando, apenas apoiado em cima desse corrimão que divide os ambientes. Nós não temos a porta e essa amplitude que ajuda a iluminação e até a ventilação, claro, da cozinha. Então aqui na entrada, quem desce a escada, 1,80 m. Então, ok, é um ótimo tamanho. Consideramos bom acima de 1,70 m, ótimo de 1,80 m, excelente para cima disso. Então, 1,80 m aqui e 2,33 m aqui até o para-brisa. Painel elétrico muito bem disposto e sinalizado. Fiação toda estanhada. Cozinha com área de apoio que recebe pode receber, né? Um fogão, vidro cerâmico, indução, pia, ventilação, um acabamento bem bonito, bacana, batendo aí com todo o visual do barco interno. Ali 2 tomadas para um eletrodoméstico, geladeira, micro-ondas, ou seja, tudo muito adequado para um barco desse tamanho. No mais, vou mostrar para vocês a área interessante que vai à popa, que fica a meia nau e mais a popa, que são áreas é uma área meio que social e um coringa para dormitório e cama de casal. O banheiro que fica atrás dessa antepara e um camarote fechado de casal, mais a proa que se combina com essa área de circulação e área social, já que temos um sofá, uma TV, totalmente conectadas no mesmo piso, no mesmo ambiente que a cozinha. Vamos conhecer agora. Um pouco mais a popa, logo depois da entrada, ao lado da cozinha, nós temos uma área que é uma área de sofá que se monta como uma cama de casal, que seria uma cama de 1,89 m de comprimento por 0,89 m, ou seja, por quase 90 centímetros de largura, onde o pé direito em cima dessa área é de 83 centímetros. E mais a popa, por uma passagem lateral que tem pé direito de 1,44 m, ladeado por janelas, nós chegamos ao que seria o local de estadia, de dormida de mais um casal, que é literalmente uma cama de 1,85 m de comprimento e 1,53 m de largura, ou seja, quase um quadradão, cujo ambiente pode ser cerrado, pode ser fechado com uma cortina. Todo o ambiente é ladeado pelo mesmo padrão de acabamento, as janelas mais a popa trazem iluminação, ambas as camas e sofá-cama têm gavetas e armários, e mais a proa, da altura da cozinha para frente, temos as vigias, que dão iluminação, mas dão também a ventilação. Banheiro fechado, camarote de proa fechado. Portas de 45 centímetros de largura e 1,63 m de altura, adequadas para o tamanho do barco. Não dá para ser maior, o barco não é maior que isso, mas fecham bem os ambientes. Aqui no banheiro, aí sim, 1,75 m de pé direito, chuveiro, pia, lixeira, vaso elétrico, com degrau, piso protegido para a área de banho, clarabóia para iluminação, vários armários com espelho e vigia para iluminação e ventilação. Um ótimo banheiro, digno de um barco de 36 a 38 pés. Logo ao lado do banheiro, a proa, o camarote fechado, que tem o espaço preenchido pela cama de casal. É uma cama com 1,60 m de comprimento, mas bastante larga na sua área média. Ocupa toda a área do compartimento.
as janelas apenas para iluminação natural, porém em cima, com uma cobertura do revestimento de linho, o acesso à tradicional gaiuta, que é redonda e de bom tamanho. A Sedna 36 HT oferece 2 acessos à casa de máquinas. Esse aqui, a popa, embaixo do espaço gourmet, com abertura elétrica, que dá um acesso parcial aos motores, parcial a alguns equipamentos. Não é um acesso ideal, apenas algumas partes de um motor ou de outro, dependendo do que se quer atuar, pode ser acessado por aqui. Uma outra entrada, uma entrada de acesso rápido, está na praça de popa. Vou mostrar para vocês, porque dali a pessoa pode entrar, acessar um espaço que há entre os motores e o gerador, e aí então, através de um contorno um pouco mais estreito, é uma 36 pés, consegue acessar os outros equipamentos. O espaço para manutenção é grande? Não, não é grande. É suficiente? Sim, porém tem que ser feito pelo outro lado. Aqui, apenas um acesso parcial. Aqui, logo na entrada, antes da porta, temos o acesso rápido, que é aquilo que eu falei, o segundo acesso à casa de máquinas. Nesse acesso é possível então pular, literalmente pular dentro do casco. O espaço aqui é maior, então ali a bombordo, à esquerda do barco, é facilmente acessível os bancos de baterias. Logo aqui na entrada o gerador, que inclusive está muito bem instalado, praticamente sem vibração. Um pouco mais atrás, ao lado dos motores, o boiler, porém a circulação na lateral dos motores está um pouco acumulada, tendo em vista que há uma outra caixa de equipamentos aqui antes do boiler, então o acesso lateral ao motor de Boreste fica um pouco prejudicado. Tem que haver, você pode ter o acesso, porém tem que fazer a desinstalação, a desmontagem da caixa para então se acessar para uma revisão, para um reparo nos motores. A casa de máquinas tem muito bom espaço num determinado lugar, mas é trabalhosa para se acessar na parte mais a popa, na lateral, nas laterais dos motores. E isso, quem for fazer a manutenção tem que estar atento. Determinados lugares vai dar mais trabalho, mas é possível fazer. Bom, meus caros, estamos terminando a nossa navegação e finalmente a chuva nos pegou. Então, fechando o teto, voltando para a marina. Agora já sei o que o barco faz, já naveguei para fazer as imagens, já fiz a prova de mar, as medições de velocidade, de aceleração, e sei o que a 36 HT já é capaz de fazer. Sobre os números, eu conto para vocês, tanto no nosso teste no nautica.com.br, que tem fotos exclusivas, como no final do nosso vídeo, na tabela com todos os números de desempenho. Mas de cara posso dizer o seguinte: pegamos mar ali fora, mar mexido, ondulação 1 a 1,20, curta, com vento bem constante de 8,5, com umas rajadas de 12,5 a 13, fazendo esse mar mais mexido, e colocamos cruzeiro econômico, cruzeiro normal, né, o cruzeiro rápido e o top. E adianto para vocês, na melhor passagem, ainda vamos fazer a média que vai ser apresentada no final, superamos os 30 nós. A embarcação está com 2 motores, propulsão centro-rabeta, 2 Volvo Penta D4 de 270 HP cada um, a diesel, e ela teve um desempenho de aceleração de 0 a 20 que não foi bom, mas isso a gente já esperava, até porque o barco ele tem uma saída nesses 270 um pouco mais pesada, e a partir do 2.800 giros, que é um pouco abaixo do cruzeiro econômico a 3.000, aí ela baixa a proa, desempenha, vai super bem, e no cruzeiro econômico, na faixa entre 20 e 21,5, aí o barco está com proa baixa, bom consumo, e aí os números ficam muito mais interessantes, muito mais agradáveis.
A sensação de cruzar, pegar a onda de frente, jogar alguns sprays, foi tranquila. Fiz inclusive com ondulação pela popa e pelo través, curva média com a velocidade de top, e que o barco foi muito bem. Deitou direitinho, não deitou demais, sem adernar muito, e mostrou muita capacidade de se manter estabilizada, mesmo tendo hard top, com o centro de gravidade um pouco mais elevada, sem problema nenhum. Obviamente, como eu disse, quando ela baixa a proa acima de 2.800, a posição de pilotagem é realmente uma das melhores da categoria. Aqui dentro, para uma pessoa aí entre 1,80 m e 1,85 m. Teto solar aberto, tudo tranquilo, boa posição, bons bancos, ergonomia ótima, tudo à mão. A sensação foi de um barco leve, de um barco que sabe encarar a onda, de um barco que precisa de flap, como todos da categoria, então esse proprietário não optou, mas é bom que tenha, e no geral uma ótima avaliação. Com 2 motores de 300 HP, eu acho que é o conjunto perfeito e a solução muito adequada para essa 36, que se saiu bem, tanto para navegar em mar ruim, como no liso, com bons números no 270. Repito, no 300 vai ficar perfeita. Essa é a minha avaliação. Estamos chegando agora no Guarujá. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o alarme e saber quando outros testes chegam no nosso canal e acompanhar todas as outras matérias e conteúdos em vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo teste.